Bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, estudando a Bíblia, estudando a respeito da revelação do Senhor, tá bom? Mais um dia, mais uma grande, maravilhosa oportunidade que temos de refletir sobre este imensurável amor de Deus para com cada um de nós e para com toda a humanidade. E entendendo que quanto mais a gente sabe disso, melhor a gente vive, porque a gente descobre novos motivos para viver muito mais, desfrutando dos resultados do amor, não é? Nosso para com cada um de nós mesmos, nosso para com Deus e nosso para com todas as outras pessoas, compreendendo cada uma delas, buscando conhecê-las, vê-las pelos olhos amorosos do Senhor Deus, tá bom? E isso faz bem para a gente, tá? Isso faz muito bem para a gente. Vamos aqui para o Salmo 119, versículo 148. A Bíblia diz assim: Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para que eu medite na tua palavra. Mais um momento de angústia do nosso querido escritor. Mais um momento de demonstração de falta de fé, de falta de descansar em Deus. Quem descansa em Deus não fica nessa aflição de se antecipar às vigílias da noite para estar meditando na palavra. Entende? Descansa, tem uma vida descansada, né? Porque confia, né? Porque tem certeza de que Deus sabe muito bem como ser Deus na relação com a gente. Então, na paráfrase terapêutica, o texto diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos conduzido cada vez mais a viver meditando em sua palavra. Ele cada vez mais nos leva a viver meditando na sua palavra. Nos leva cada vez mais, né? Aí tem aqui o tempo todo, sem que tenhamos necessidade de nos antecipar às vigílias da noite, né? O tempo todo, dormindo, mas envolvido na palavra do Senhor. Acordado, mas envolvido na palavra do Senhor. Orando, cantando, trabalhando, agindo, vivendo, se relacionando, mas envolvido, né, cada vez mais nessa palavra do Senhor. Tá? É isso que o salmista fala e é isso que a paráfrase terapêutica nos leva a descansar, nos leva a saber e, por isso, descansar nessa palavra de Deus, a partir da palavra do Escritor. Tá bom? Então vamos ver aqui, não é? Dentro desse espírito, o nosso culto a Deus é saber mais sobre essa revelação divina. Cada vez mais, sabermos mais. Né? É muito grande, é muito extenso, é muito infinita essa revelação e esse amor de Deus. E então estamos, né, avançando, estamos cada vez mais avançando em conhecer melhor este amor. O que ele seria e o que ele faria se ele fosse eu. Essa é a temática que estamos trabalhando nessa semana, não é? Para poder compreender melhor essa revelação. O que é que ele seria? O que é que Jesus faria se ele fosse eu na família que eu faço parte, nas amizades que eu tenho, no trabalho que eu realizo, nas coisas que eu faço ou deixo de fazer? Como seria Jesus? Né? Essa é a indagação dessa semana. Ontem, no domingo, a gente conversou que Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. Por isso, essa pergunta em relação a ele. Né? Ele é a perfeita compreensão da revelação divina. Ontem a gente falou que na Bíblia
precisamos sempre distinguir a letra do espírito. A gente relembrou isso, né, no dia de ontem. E hoje a gente lembra o seguinte: é para isto, né, para exatamente nos ajudar a distinguir essas coisas, é que a graça nos capacita com a mente de Cristo. Tá? A mente de Cristo ela tem a ver com imagem e semelhança, porque nessa imagem e semelhança fomos criados semelhantes a Cristo, né? Como homem, não como Deus, né? Mas como homem, né? Quando ele veio ao mundo, éramos como Cristo foi quando estava encarnado. E veio o pecado e nos colocou, né, no nível mais baixo dessa imagem e semelhança. Tá? Mas nessa imagem e semelhança nós temos aí aspectos que nos levam a ter a mente de Cristo. É através desses aspectos que o Espírito convence todo ser humano. É através desse aspecto, né, da mente de Cristo. Temos uma nova natureza divina que nos inclina a Jesus Cristo. Então, depois de que passamos pelo novo nascimento, agora tem essa nova natureza que foi reimplantada em nós e que nos inclina para Jesus. Nos faz ver como ele veria e agiria. A gente consegue perceber, né? A gente consegue entender como é que Jesus seria ou faria. A gente é que é sem vergonha, mesmo sabendo disso, a gente vai lá e faz o contrário. A gente atende mais a gente do que o que a gente sabe que Jesus faria ou seria. Às vezes a gente sabe até que seria muito melhor para nós se fôssemos como Cristo foi. Mas ainda assim a gente coloca em pauta os nossos interesses, a nossa maneira de ser, e aí a gente age de maneira carnal e vai produzir com isso resultados também prejudiciais, né? Tanto para nós quanto para outras pessoas. Tá? Bom, com essa mente de Cristo, isso nos faz entender, né? E nos estimula a imitar a Jesus Cristo no nosso dia a dia. Imitar nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de planejar, na nossa vontade, né, de ser luz e sal no mundo, no trabalho, na escola, em casa, nos lugares onde a gente está vivendo. Tá bom? Essa mente de Cristo produz esse interesse nosso, né, de sermos luz e sal como Cristo foi. Imitar Jesus nos leva a fazer isso. Isso faz parte do Espírito ser nosso guia e direção. Então a Bíblia diz que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Como é que é guiado? Através justamente dessa atuação, dessas mudanças, dessas melhoras que são operadas na vida da gente. Tá? Com a santificação, isso acontece cada vez mais. Então, como é que funciona? O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, todo homem que aceita esse convencimento e resolve querer mudar, não todos fazem isso, mas os que fazem isso diante desse convencimento, então o Espírito vem e opera a conversão nessa pessoa. Não, o Espírito não obriga ninguém, mas a pessoa é que está querendo. O Espírito vem e converte essa pessoa. Depois da conversão, o Espírito agora vai operar a santificação. É quando o ser humano agora vai ser trabalhado pelo Espírito de Deus para cada vez mais ele voltar a parecer com Jesus. Tá? Não era antes do pecado, não era Adão, não era assim, não era como Jesus, humano, né, encarnado. Pois bem, o pecado derrubou, o pecado deixou Adão e a humanidade no nível mais baixo dessa imagem e semelhança. Mas agora, com a santificação, o trabalho é feito pelo Espírito para que a gente agora pareça mais ainda com Jesus. Tá? Então é um trabalho permanente, é um processo para que a gente cada vez mais, dia após dia, a gente esteja mais e mais parecendo com Jesus Cristo. Obra do Espírito. Não é uma obra nossa, não é uma obra de doutrina,
não é uma obra de igreja, não é uma obra de proibições, não é uma obra de regras que são criadas. Essa é uma operação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, na vida de um salvo, tá bom? De alguém que passou pelo novo nascimento, tá bom? Então, é isso que nós temos estudado, conversado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dos nossos cultos matutinos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o verdadeiro culto a Deus, tá? O verdadeiro culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários o registro deste momento, né, para que facilite algumas coisas aí posteriormente. Então, deixa eu colocar aqui. Muito bem, aqui. Muito bom dia, irmã Arideia, irmã Ivete, irmã Juliana. Muito bom dia a vocês, viu? É um prazer cultuar a Deus, lendo o nome de vocês aqui entre nós, tá bom? Então, o culto a Deus, hoje a gente vai chamar a atenção para o seguinte: o verdadeiro culto a Deus, bom, isso aí a gente já tem dito sempre, o verdadeiro culto a Deus é sermos luz e sal neste mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, né? Sabe o que é que agrada a Deus? Não é o nosso elogio, não. É o mundo ter o olhar para Deus porque convive com a gente. Esse é o verdadeiro culto a Deus, né? Nós já estamos salvos. É como o irmão do filho pródigo, já está em casa. A preocupação agora é com o filho pródigo que está fora. É com ele que está lá fora. Tudo que a gente faz para alcançar aquelas pessoas que estão lá fora, e o Senhor Deus então se sente agradado, se sente exaltado, louvado, porque estamos fazendo isso por ele e esse é o grande interesse dele. Entende? Aquele blá, 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 ó Deus, como tu és maravilhoso, ó Senhor, e aquela cantoria. Isso não muda nada. Os generais de Hitler faziam isso melhor do que nós, né? E, na verdade, saíam depois para ir matar pessoas, perseguir pessoas. Não tem nada a ver com o verdadeiro culto. Verdadeiro culto é sermos luz e sal. E hoje a gente lembra que uma maneira de ser luz e sal, olha aqui, é ser bênção entre os amigos. O que é que eu posso... Eu tenho amigos. O que é que eu posso fazer para ser mais luz e sal na vida deles? Ontem eu conversei com alguém e eu falando para a pessoa: não queira fazer a obra do Espírito e passar o tempo todo julgando e condenando as pessoas pelo que elas creem ou deixam de crer. Esse não é o seu papel. O seu papel é ser luz, é ser sal na vida dessa pessoa, é ser uma bênção, né? Não importa quem ela é, o que é que ela faz, o que é que ela pensa, não importa. Isso aí é uma preocupação do Espírito de Deus. Então não queira fazer o papel do Espírito. Queira fazer o papel de luz e sal. Seja bênção para essa pessoa. Seja Jesus na vida delas. Esse é o nosso papel. Nada de ficar julgando, porque ela está na religião errada, porque ela não tem religião. Isso aí não é seu papel. Essa é uma obra do Espírito. O seu papel é ser luz na vida dela. E ser luz na vida dela não é ficar apontando erro, apontando defeito, não. É você ser bênção na vida dela. Deixe que do mesmo jeito que a luz aqui mostra os meus erros, as minhas falhas aqui, né? O Espírito vai fazer a mesma coisa. É a obra dele, é ele que convence. Eu falei isso para aquela pessoa. É o que eu quero dizer hoje também, lembrar aqui. Não é? Ser bênção entre seus amigos não é ficar criticando, apontando, perseguindo, culpando, condenando, dizendo erros, porque você faz isso. Isso não é seu papel. Seja luz na vida deles. E confie no Espírito. Descanse no Espírito de Deus. Você pode estar interessado na salvação dele, mas o Espírito está muito mais interessado. E sua ajuda, muitas vezes, atrapalha a obra do Espírito. Deixe o Espírito fazer a obra dele. Seja bênção para essa pessoa e pronto, deixe o Espírito fazer a obra. Tá bom? Então, isso é o verdadeiro culto a Deus.
né? Independente do que é que ele é, do que é que ele crê, do que é que ele faz, independente disso, o seu papel é ser luz e sal na vida de seus amigos. Este é o verdadeiro culto ao Senhor Deus, que quer alcançar e abençoar os seus amigos. Tá bom? Bom, aqui tem o lembrete, né, da nova estratégia que nós estamos trabalhando, que é gravamos o nosso culto aqui no Facebook e nós estamos depois guardando esses cultos para posteriores, né, audiências, as pessoas assistirem, né, lá no YouTube. E lá no YouTube, o convite é que você e essas pessoas que assistirem possam se inscrever lá no canal, tem um local lá, inscrever e possam acionar o sininho que tem lá, tá bom? E curtir, não é, esse culto, comentar esse culto e compartilhar esse culto. Pode fazer uma coisa só dessas, já vai ajudar bastante, tá bom? Mas se puder fazer as 3, as 4, melhor ainda, tá? Quanto mais você puder fazer, melhor. É de graça, não paga nada, não tem problema nenhum para você, mas vai divulgar esse culto a muito mais pessoas, não é? Por causa do que você vai fazer, tá bom? Então agora nós vamos para João capítulo 6, tá? João capítulo 6. Esse capítulo, né, abre agora uma nova discussão para João evangelista, para João que escreveu, né, o Evangelho de João, tá? Ele vai abrir agora uma nova discussão. Essa discussão do capítulo 6, olha aqui, falando sobre o ministério dele na Galileia, tá? Isso vai até o versículo 71. É muito grande, né, o texto, mas tem riquezas semelhantes aos textos anteriores. Nós vamos falar primeiro do milagre. Sempre é assim, ele primeiro apresenta um milagre de Jesus, ele chama de sinal, e depois então ele desenvolve um tema apropriado. Aqui no capítulo 6, até o versículo 21, a gente vai conversar sobre o milagre daquilo que ele fez para mais de 5.000 pessoas. E é muito interessante esse capítulo, porque a gente vai ver muita coisa parecida com a gente, né? Na nossa religiosidade, nessa aparente dedicação nossa ao Senhor, né? Mostra muito, é como, gente, passa o tempo, né? Vem as modernidades, vem as mudanças, mas nós continuamos os mesmos, e Deus sabe e vê isso tranquilamente, né? Vamos analisar então esse texto. O sinal para mais de 5.000 pessoas. Aí o versículo 1 e 2 começa tudo isso e lembra o seguinte, né? Deixa eu ver aqui, só para me arrumar aqui minha... né? Ele lembra o seguinte, veja só. Depois disto, né, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia. Quando ele fala o depois disso, dá a ideia de que ele acabou de fazer tudo aquilo lá no capítulo 5, toda aquela discussão, né, a respeito dele, a respeito da rejeição que os judeus ofereciam a ele, né? Então, parece que ele acabou de sair dali e ele agora vai para a Galileia. Não, e outra coisa, não é que eles queiram forçar que ele fez tudo que Jesus, todos os eventos com Jesus, também não é isso. É que faz parte daquele estilo, né, de se escrever, digamos assim, entre os hebreus. Era uma maneira, sabe aquelas coisas que a gente faz, que a gente nem percebe, mas daqui a 50 anos as pessoas vão entender errado, né? A gente faz porque é comum hoje a gente fazer, falar, mencionar, mas que daqui a 50 anos, quando alguém for ler aquilo que a gente escreveu, a pessoa vai ficar meio em dúvida. E aí? Está falando uma coisa aqui, falando outra. Não. Hoje tem o mesmo sentido, mas no futuro não tem sentido semelhante. E aí a gente crê. Então a mesma coisa. Ele diz assim, depois disto, né? Isso aí tem muito mais com ele escrevendo do que a própria atuação de Jesus. Então, depois que eu escrevi tudo aquilo no capítulo 5, né? Tem muito mais a ver com isso do que dizer, olha, depois que Jesus viveu tudo aquilo, ele agora ele partiu para, entendeu? Então tem muito mais ligado aos
7 sinais que ele anotou, João, evangelista, anotou para poder falar a respeito de Jesus Cristo. Tá? Então ele diz, depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Então ele estava numa região da Galileia e ele agora partiu para o outro lado, né, daquele mar da Galileia. Tá? O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um grande lago, né, naquela região, mas por ser grande aos olhos daquelas pessoas que não conheciam muito outros lugares com lagos maiores ou iguais àquele, então para eles aquilo era como se fosse um mar, né? Era algo muito extenso, muito grande, né? Se fosse hoje, e olha que é muito menos do que o rio Amazonas, né, na sua largura. Se fosse hoje, eles iam dizer que lá, a outra margem do rio era já o outro planeta, né? Porque era uma visão menor do que essa visão. Hoje a gente, por causa dos conhecimentos cartográficos, de geografia, a gente sabe já mais ou menos tamanhos de lagos, tamanhos de espaços, e isso faz com que a gente tenha nomes próprios, adequados a cada situação dessa. Então, ele foi para o outro lado do mar, ele foi para o outro lado do lago, né, da Galileia, e aquela outra região era chamada de Tiberíades. Tá? É uma outra região, quer dizer, está dentro da Galileia, mas no outro lado estava essa região de Tiberíades. Aí o versículo 2 diz, e seguia-o uma grande multidão. Né? Claro, depois que atravessou. Provavelmente não havia barcos com multidões indo atrás dele. Mas quando ele chegou do outro lado, uma grande multidão passou a segui-lo, já conhecia, já ouviu falar dele, né? Naturalmente estava em busca de interesses pessoais, interesses existenciais, e aí, como diz aqui, uma grande multidão, né, seguia a Jesus lá na região de Tiberíades. Aí diz assim, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Tá? Então quer dizer que foi um tempo suficiente para ele ir atuando com os enfermos, e as pessoas então começaram a avisar umas às outras, e aí aumentava cada vez mais o número de seguidores, mas sempre com essa visão. E a gente vai ver Jesus falar isso para eles. Entendeu? É aí que parece, esse é um dos aspectos que parecem muito com a gente, né? A busca dos interesses pessoais, né? Jesus vai chegar um momento que vai dizer para eles assim, vocês estão me seguindo não é por causa do pão que permanece, mas é por causa do pão que perece. Vocês são tão pequenos que vocês não estão preocupados com a eternidade, um futuro eterno. Vocês estão preocupados com coisas de pouco tempo, né? Hoje está vivo, amanhã pode estar morto. Então vocês estão preocupados com esse tipo de coisa que vai passar, não tem nenhum sentido para vocês. E isso simboliza tolice, né? Tolice é quando você deixa de se preocupar com o que realmente é importante e você se preocupa com coisas pequenas, com coisas egoístas, né? Coisas sem importância, que no fundo você mesmo vai reconhecer que não tem nenhuma importância, nem para a sua vida e pior ainda, nem para a vida dos outros, e assim sendo, nem para a glória de Deus. Tá bom? Então, esses 2 versículos a gente fica aqui e amanhã a gente continua para analisar melhor cada um desses outros versículos que vem aí pela frente. Ok? Vamos falar sobre a igreja de Jerusalém. Por que essa igreja é importante? Bom, nós temos lembrado que a igreja de Jerusalém tem dois momentos, tá? Existe um momento do ano que Jesus morreu até o ano 40. Jesus morreu no ano 30, até o ano 40, a igreja de Jerusalém era uma. Né? Havia uma quantidade menor de como é que chama? De joio. Dos anos 40 em diante,
o número do joio fica muito grande, né? E sempre é assim, tá bom? Sempre é assim. E isso não é uma questão só do cristianismo, é uma questão de qualquer religião, né? Toda religião tem seu joio e tem seu trigo, tem sua ovelha e tem seu bode, tá? Toda religião. E a mesma coisa aconteceu com Jerusalém. Quando o número do joio passou a ser um número grande, e não precisa ser maioria não, né? Mas basta ser um número grande, aí a igreja começa a tomar atitudes totalmente contrárias àquilo que realmente é o papel dela. Por quê? Porque ela passa a ser liderada por um joio. O joio, ele lidera de duas maneiras. Ou ele lidera realmente à frente, ou ele lidera assediando a liderança que existe. Você tem que passar o tempo todo agradando muito mais ao joio do que ao trigo. Porque o trigo é pacífico, o trigo é ovelha, o trigo é tranquilo. Mas o joio é agitado, é brigão, é confusento, é exigente, intransigente. Entendeu? Porque ele quer levar o cristianismo no muque, quer levar o cristianismo que ele acredita na força, no grito, na violência, Enfim, o joio é assim. Por que o joio é assim? Porque não é trigo. Porque não é convertido. Ele está enganado. Entendeu? Então o comportamento dele é a coisa, né, dura. Tem que ser do jeito dele. Entende? Então, é isso que leva, inclusive, o cristianismo a ser, na história da humanidade, a ser esse câncer que o cristianismo sempre foi. Né? O cristianismo foi quem mais produziu guerras, o cristianismo foi quem mais matou pessoas na face da terra, usando tudo o nome de Jesus. Né? O cristianismo foi quem mais perseguiu as pessoas, perseguiu outras religiões, enfim, o cristianismo foi um câncer na história da humanidade. Por quê? Porque o cristianismo, né, sempre foi dirigido, de uma maneira ou outra, pelo joio. E vai esperar o que do joio? Comportamento de joio. Quem vai sofrer com isso? O próprio joio e o trigo que convive com ele. E mais ainda, o mundo. E mais ainda, o reino de Deus. Né? Então, é isso que acontece. Na igreja de Jerusalém, que nós estamos analisando, conversando, é a igreja, né? É a igreja que está antes do ano 40, quando a maioria ainda era, né, digamos assim, dirigida pelo trigo. Né? A qualidade de vida daquela igreja, né, produzia o que a gente vai ver aqui. Tá? Então vamos analisar rapidamente o que a gente já viu aqui sobre isso. Tudo isso está em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Tá? Aí o resumo diz assim: a igreja de Jerusalém era bênção interna e externamente. Tá? E com isto caía na graça social e todos os dias lhe era acrescido novos salvos. E eram acrescidos novos salvos, né? Deixa eu consertar aqui na graça social. E todos os dias lhe eram acrescidos. Deixa eu arrumar aqui, tá? E eram acrescidos novos salvos. É o que a Bíblia diz. Tá bom? Cada dia era acrescido novos salvos àquela igreja. E a gente já conversou no versículo 42 que eles estavam unidos no aprendizado espiritual. A gente já conversou que unidos à liderança espiritual, tá? Unidos na igualdade espiritual. Já conversamos que estavam unidos na igualdade existencial, todo mundo no mesmo nível, né? Se um passava fome é porque todos estavam passando, mas se alguém estava bem, todos estavam bem,
né? Havia isso, versículo 45. Estavam unidos na atuação espiritual, na ação cotidiana deles, unidos. E no versículo 47 diz assim, veja só: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Louvavam a Deus. Então, era uma igreja que estava unida em si mesmo, e assim eles estavam agradando a Deus, tá? Por aquilo que eles eram, agradavam a Deus e eram estimados, eram simpáticos e estimados por todos fora dela. Aí, o mundo, a sociedade ali tinha um respeito enorme para com aquela igreja de Jerusalém, né? Eles eram luz naquela cidade, eles eram sal naquela cidade. Eles não tinham tempo para criticar a cidade, eles tinham tempo para amar, respeitar, né? Tolerar aquelas pessoas, mesmo aqueles que não criam como eles criam, mesmo aqueles que não agiam como eles agiam, mas eles amavam aquelas pessoas, porque isso é próprio de quem se ama. Se a igreja se ama, ela não consegue deixar de amar as pessoas, mesmo aquelas que eram diferentes e contrárias a ela, tá? Então eles amavam, então eles caíam na graça de todos, é o que a Bíblia diz. E cada dia, por causa disso, cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Semelhante ao que está em Mateus capítulo 5, quando a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados, né? E que nós somos luz e sal, para que o mundo vejam, né, as nossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está no céu. Então, a gente vai ser luz e sal para eles, e ao conviverem com a gente, eles não têm outra opção a não ser glorificar a Deus, porque convivem com a gente. Deu para entender? Não precisa o evangelismo, vem cá você, olha, eu quero lhe dizer que você vai para o inferno, que você está em pecado, que você é uma pessoa que agora está servindo ao diabo, que as coisas que você faz está tudo errado, que a religião que você segue está... Não precisa de nada disso. Apenas sejamos luz e sal, respeitosos, tolerantes com eles. E o Espírito vai convencê-los da sua situação, o Espírito é quem vai convertê-los e o Espírito é quem vai santificá-los. É uma obra do Espírito, não é obra nossa. Entende? Então é isso que acontecia na igreja de Jerusalém, na convivência deles com aquelas pessoas ali, né? Bom, então isso vai produzir resultados tanto para eles quanto para o reino de Deus. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava a eles e ao reino de Deus novos salvos, novas pessoas que se rendiam, não é, para viverem uma nova vida a partir da convivência com aquelas pessoas. Tá bom? Então, esse é o grande exemplo que Jerusalém nos dá, a igreja de Jerusalém nos dá. A igreja antes dos anos 40. Porque depois dos anos 40, aí pronto, aí a coisa desanda, porque a liderança, ou a maioria já era mesmo joio, e joio não sabe levar desse jeito, o joio quer na bruta. Eu creio assim, você tem que crer do jeito que eu creio. Eu penso assim, você tem que pensar do jeito que eu penso. Eu adoro assim, você tem que adorar do jeito que eu adoro. Então, isso leva a brigas, a confusões, a divisões, né? O que não casa com o espírito realmente cristão que a Bíblia ensina. Tá? Então, eles tinham um comportamento e isso produzia resultados positivos para o reino de Deus. Vamos falar aqui sobre declaração doutrinária. Eu queria destacar aqui, né, ou continuar destacando o que nós já vimos, né, ontem, né, na ideia de conversarmos sobre Deus como Pai. Já falamos de Deus único, agora esse Deus único, né, agora a gente está vendo como Deus Pai.
tá? Já conversamos alguns aspectos sobre isso e chamamos a atenção primeiro falamos de como criador, também manifesta disposição paternal, etc. Como com todas as pessoas, tal. Aí agora a gente está historicamente, ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel. Isso aí é o que a declaração diz, tá? A gente está analisando essa declaração. Historicamente, ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. Já começa errado porque Israel não sempre existiu. Antes de Abraão, por exemplo, havia a humanidade e Deus se manifestava à humanidade. Tá? Então, dizer que historicamente ele primeiro se revelou, aí é complicado, porque já havia outros povos, né? Haviam outros povos. A história coloca que pelo menos 9.000 anos atrás é que aconteceu o que eles chamam de, Revolução Agrícola. É quando os seres humanos existentes deixaram de ser nômades, de sair viajando atrás de comida. A ideia agora começou, então, todo mundo, não de vez, né? Mas aos poucos começaram, então, a se fixar num determinado lugar e ali começaram a plantar. Em vez de ir em busca de comida, eu vou plantar comida e eu não preciso sair viajando, porque aqui onde eu estou vai ter muita comida, porque eu vou plantar comida. Então começou essa revolução, 9.000 anos atrás, né? 9.000 anos antes de Cristo, aliás, né? Então seriam 11.000 anos atrás, né? 9.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo, começou a desenvolver a ideia da escrita. Pessoas começaram a escrever, a fazer um alfabeto para poder escrever, não é? Relatos. Então, é quando começa a história. A história. Antes era pré-história, agora é a história. Abraão vem 2.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos antes de Cristo, não é? Abraão e Moisés, 1.500 anos, Davi, 1.000 anos e assim por diante. Então, historicamente, está errado dizer que ele primeiro se revelou a Israel, nada disso. Nem havia Israel antes, né? Antes de Abraão, antes de 2.000 anos antes de Cristo, nem havia Israel. Mas Deus se revelou a toda a humanidade, porque Deus amava aquela humanidade. Então tem assim, historicamente ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos da sua graça. A gente já conversou o que é historicamente, né? Já conversamos que ele se revelou para todo o mundo, porque ele ama todo mundo, né? Agora, para Israel também. É o que a gente vai tentar comentar um pouquinho agora com vocês, tá? Para Israel também. Israel era tão amado, não é? Como qualquer outro povo por Deus. Deus não amava mais Israel do que qualquer outro povo. Deus amava e ama todos igualmente, tá bom? Então, tiremos essa coisa egoísta, essa coisa que colocaram na cabeça da gente, de que primeiro Deus amou Israel. Não, amou toda a humanidade, inclusive Israel. Tá? Deus não conseguiria amar menos qualquer outra pessoa, porque Deus é o próprio amor. E amar Israel não atrapalha amar os outros. E amar os outros não atrapalha amar Israel. Entende? Então ele ama igualmente a todos. Chegou a Abraão, né, e Moisés a mesma revelação que chegou aos outros. Deus se revelou a Abraão e a Moisés da mesma forma que se revelou aos outros, porque ele ama igualmente aos outros também, né? E aqui tem assim, foram crianças no que entenderam, como também os outros. Então, o que Moisés entendeu sobre Deus é coisa de criança. Não é? Coisa de criança. Criança, né? Abraão entendeu de Deus coisas de criança. Não entendeu como deveria entender, como seria bom que tivesse entendido, digamos assim. E Deus sabia que eram crianças.
não é? A mesma coisa outros povos. Eles também receberam a revelação e eles entenderam como criança. Criancices fortes estavam no entendimento de Abraão, no entendimento de Moisés, no entendimento de Davi e no entendimento de outras religiões, de outros povos, não é, que tiveram acesso a essa revelação de Deus. 2 detalhes do que entenderam, do que Israel entendeu, tá? E que também se repete nos outros povos. O primeiro detalhe: entenderam que Deus é como poderoso e pai deles. Crianças. Aquele egoísmo, né? Ele é meu. Ele é meu. Ele me ama mais do que todo mundo. Ele me dá o que é melhor. Essa coisa de criança que nós temos, né? Aí na história veio o momento do politeísmo. O que é o politeísmo? É quando você crê em muitos deuses ao mesmo tempo. Israel teve isso, né? Abraão tinha essa ideia. Jacó, Isaac tinha essa ideia. Haviam vários deuses, né? Moisés é que vai começar um chamado enoteísmo. Entendeu? Moisés vai começar que é chamado de monoteísmo, mas não é monoteísmo, é um enoteísmo. A ideia é assim, o enoteísmo. O meu Deus é muito maior do que todos os outros deuses. Existem os outros deuses, mas eles são menores, eles são menos importantes, menos poderosos. O meu é que é mais poderoso. Entendeu? Coisa de criança. Mas isso aí tem a ver com a evolução. Primeiro não era politeísmo. O politeísmo são muitos deuses, não é? Cada um com poderes semelhantes. O enoteísmo agora não, são muitos deuses. Mas um único Deus é mais poderoso do que os outros. Tá? Existem religiões hoje no mundo que creem nisso. Há um Deus que é maior do que os outros deuses. Isso é enoteísmo. E depois, então, é que vem, não é? Por exemplo, Davi teve um momento de suas orações que ele chegou a dizer assim, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Então, havia a ideia de que outros deuses existiam, mas eles eram menores, sem importância. Entende? Aí depois é que vem a ideia do monoteísmo. Há um só Deus. Há um só Deus. Então é a ideia, né, que eles, no politeísmo, Deus, que Jeová é o nosso Pai. Ele é maravilhoso e ele, a gente mostra, ele tem mostrado que é mais forte do que os outros, mas todos têm mesmo poderes, né? O enoteísmo é a ideia de que Jeová é o meu Pai, é o meu Senhor, né? E ele é o único, né, mais poderoso do que todos os demais. O Pai, o Deus Pai de outros povos são deuses menores. E agora vem o monoteísmo a partir de Babilônia, né, do exílio babilônico. Então eles passam a crer que há um só Deus, é o monoteísmo. Agora veja só, esse único Deus é nosso Pai de Israel e vocês, os pais, deuses pais de vocês, são falsos, são mentirosos, não existem. Vocês estão órfãos, vocês não têm pai, né? Nós temos o nosso Pai. Ele nos quer, é o único Deus e ele escolheu nós, não vocês, né? Quer dizer, isso prova que nem conheciam Deus verdadeiramente, né? É o que aconteceu com Jonas, aquele chororô todo para evangelizar Nínive. Como é que Deus nos ama, nos protege e agora vai amar também outros povos? Não, de maneira nenhuma, né? Então, crianças, tá? E isso também aconteceu em outras religiões, em outros povos, tá? Porque somos todos criancinhas. O pecado nos fez criancinhas no entendimento. Então, a revelação do amor de Deus é enorme e a gente fica vendo coisinhas pequenas, tolices, egoísmos, egocentrismos, né? Então, tem esse aspecto. Bom, passou um pouquinho do horário, então eu vou deixar para a gente terminar essa conversa amanhã, tá? A gente chegou aqui em monoteísmo, depois a gente vai para o segundo entendimento de Israel a respeito desse Deus Todo-Poderoso.
Ok, vamos aqui para o Facebook. Vamos ao Facebook. Deixa eu colocar aqui nos comentários, né, este momento. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu colocar o Facebook aqui na tela para a gente poder ver melhor, poder acompanhar melhor. Tá aqui. Deixa eu botar ele aqui desse lado para eu ficar olhando para o lado certo. Aqui está o culto de hoje, tá? O culto de hoje, ele está curtido por 5 pessoas. É Cristina Nogueira, Vânia Costa, Ivete Espíndola, Maria Arideia, Kátia Lauton, tá? Então são queridas que estão curtindo, que já curtiram o nosso culto hoje pela manhã. Aqui tem os temas e aqui tem o dia de hoje. Olha aqui o dia de hoje. 28 de dezembro, né? O mês é o mês vermelho, é o mês laranja. A gente já conversou sobre isso. Hoje é o dia do salva-vidas, é o dia da petroquímica e do petroquímico, né? Dia do marinheiro e dia da marinha mercante. Hoje é o dia da cidade do Rio Branco, lá no Acre. Hoje é o dia nacional do cooperativismo de crédito. Hoje é o dia sul-americano de aversão à falsa liberdade da democracia capitalista. Hoje é o dia mundial religioso de oração pelo novo ano. E o dia internacional das nações da Oceania, tá? Aqueles países ali no continente da Oceania. O que mais? Para fazer a vida melhor. Então tem aqui algumas coisas. Deixa eu ver aqui, só vou falar uma ou duas. Muitos não sonham com sucesso, mas trabalham para ele, né? Quem não sonha, termina trabalhando para o sucesso de alguém. Coisa engraçada, elas nem sabem a inveja que fazem, são tão elas e as outras são tão iguais. É uma coisa engraçada. Elas nem sabem a inveja que fazem, são tão elas e as outras são tão iguais. Terceiro, vá de encontro às suas necessidades. Quarto, exercite-se, né? E quinto, aprenda uma nova canção. Há outras orientações aqui, mas o tempo não vai deixar a gente ver. Aqui tem um vídeo estudo sobre ser magro saudável, tá? É um vídeo que vai nos ajudar muito nisso. O outro vídeo estudo é os 10 piores pecados para a Bíblia. Os 10 piores pecados contidos na Bíblia. Os 10 maiores impactos da igreja primitiva em Jerusalém, né? Tem a ver com o que a gente conversou sobre a igreja de Jerusalém. Então aqui é outro vídeo estudo. Aqui tem os 10 ensinos sociais mais relevantes de Jesus Cristo. E aqui tem um banner convidando para o nosso culto matutino. Aqui tem uma reflexão muito interessante sobre a máscara. Essa jovem aqui, ela está dando uma palavra muito interessante, aproveitando a Covid-19 e falando a respeito da máscara e a vida, né, que a gente tem nos relacionamentos e etc. Então a máscara trouxe muita sabedoria, ou pelo menos lembra muita sabedoria, né, para a gente. Aqui está falando de doutrinas fundamentais, é um outro banner. Aqui fala sobre o meu quarto pastorado, não é? O que é que a gente está entendendo da parte de Deus para o quarto pastorado. Aqui tem a plataforma de serviços do Psicalme. Aqui tem uma palavra, né, da PNL a respeito da fome física e da fome emocional. Aqui tem um estudo que a gente conversou ontem sobre Deus Pai, tá? Deus Pai. Continuando, hoje a gente continuou, né? A gente falou mais sobre esse Deus Pai, mas aqui é o que começou ontem. E aí tem uma visão muito interessante do todo que a gente está conversando sobre esse aspecto da teologia cristã.
Aqui está falando da Igreja Bíblica de Cristãos em Família, tá? E olhe, esse é um número exorbitante, grande de pessoas que estão cultuando em famílias, né? E algumas entram em contato comigo, e enfim, faz parte até do quarto pastorado, vocês viram lá naquele banner que eu já mencionei. Aqui tem o culto de ontem, o culto matutino de ontem. Esse que você está vendo é o que está disponível no Facebook. Clicando nessa imagem, a pessoa vai lá para o YouTube, tá? E esse outro aqui é o que não está disponível para as pessoas, porque está disponível só para mim, e foi aquele que nós gravamos ontem, tá? E aqui, enquanto ele estava disponível, ele foi curtido por Valmiro Lisboa, Maria Arideia, Ivete Espíndola e Rosângela Almeida Lima, tá? Então esse aqui é o Facebook de hoje, não é? Que a gente está mostrando aqui na nossa programação, no nosso culto, tá? Deixa eu tirar esse Facebook aqui. Pronto. A gente vai para o nosso momento de oração. Deixa eu tirar aqui, colocar do lado de cá. Muito bem, coloquei. E agora eu vou para nosso momento de oração, tá? Deixa eu registrar esse momento aqui no nosso culto, aqui nos comentários. Pronto, e a gente vai então fazer essa oração, né? Que é um poema e que reflete exatamente o que a gente gostaria de falar esta manhã ao Senhor. Diz assim: Senhor, nosso Deus, te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã, te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. Neste dia te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho, misericórdia com nosso jeito de ser como somos, luz e sal, tão defeituosos, tão fracos e toscos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós, as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com os outros, as pessoas que amas e queres que amemos com nosso bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos a paciência que queres para conosco também. Intercedemos por muitos que se enganam em tua obra, que se engajam na tua obra, muita gente querida que quer ser bênção na vida de muitos, daqueles que precisam delas, do seu carinho e atenção, gente fraca, pobre, carente, que faz parte do teu rebanho e com o alimento espiritual carece de bom cuidado material. Abençoa estes teus filhos tão solícitos, fiéis e sociais. Supre também suas necessidades humanas e existenciais. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiado somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento, tá bom? Nos lembretes de hoje, a gente fala o seguinte, na descrição deste culto, né, você tem aí o link 4, que fala sobre vídeos estudos que nós recomendamos, tá? E amanhã a gente vai estar conversando aqui sobre recados bíblicos aos ricos. Ricos, não estou falando de classe média não, falando de ricos, tá? De ricos.
E lembrando que o PS CAPES, não é, tem desenvolvido um projeto e a partir de janeiro vai desenvolver mais ainda esse projeto, um projeto chamado Missão Esperança, onde vamos estar dando mais atenção às pessoas de uma maneira emocional, existencial e espiritual, tá? Vamos estar dando mais atenção a algumas famílias. E isso inclui o que nós chamamos de um encontro de oração, onde a gente tem escutado e conversado com as pessoas. Temos ajudado, né, de alguma forma, pelo sentido bíblico, nós temos ajudado algumas pessoas, tá bom? E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com a sua família, tá? O que é que você pode fazer, né, para que você seja mais Jesus no relacionamento com a sua família, com seus parentes? O que é que você pode fazer mais, né, para ser mais Jesus Cristo, para ser mais luz e sal na sua casa? E na sua rede social, divulgue, não é, respeito e tolerância como sendo sinônimos de cristianismo. Tá bom? Ok, e tomara que hoje seja um dia especial, um dia maravilhoso para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor, tá? Eu vou colocar aqui uma musiquinha e a gente vai encerrar este momento que estamos passando, né, em culto a Deus, tá ok? Então, que o Senhor Deus continue abençoando você e abençoando o seu dia e as pessoas que convivem com você. Até mais.